Agora, em relação à situação que infelizmente vivemos hoje no país, do estado de emergência e da situação viral, qual é o impacto que está a sentir na atividade? Bastante grande, e pelo aquilo que eu sei, os meus colegas ou alguns dos meus colegas em que Portugal também estão a passar pelo mesmo, porque não dá para termos o contacto próximo com o animal e com as pessoas. Então foi bastante grande. Claro que nós temos que nos reinventar e se calhar pensarmos noutro tipo de serviço, em serviços diferentes. Mas eu acho que também podemos pensar nisto como para o futuro podermos evoluirmos na nossa profissão e tentarmos melhorar na nossa profissão. E eu, por causa disto tudo, já aumentei imenso as minhas aulas online, por exemplo. Posso-vos dizer que ainda ontem dei uma aula para um cliente em Cabo Verde, por exemplo. E vamos tendo as aulas e vamos dando as aulas. Eu acho que isto é uma opinião minha, não sei se isto tem lógica ou se não tem lógica, não tenho nenhuma estatística para dizer, mas eu acho que em Portugal ainda não estávamos muito habituados a trabalhar online, neste tipo de coisas, sinceramente. E acho que as pessoas nem pensam que pode ser possível, mas sim, é possível, porque eu tenho é que ensinar as pessoas a fazerem as coisas. Exato. Exceto raras exceções de casos que são mais complicados, mais complexos, que de coisas mais difíceis, mas tirando as coisas mais normais, consegue-se fazer perfeitamente online. Uma das coisas que eu fiz para tentar reverter isso, tentei criamos eu e aqui a minha mulher, tentamos criar uma situação diferente. Eu não sei se alguém em Portugal está a fazer isto ou não, mas o que eu tentei fazer foi em que eu vou à casa da pessoa, não vou mesmo à casa, fico à porta, o tutor traz-me o animal e eu vou dar uma volta com o cão. Enquanto aproveito para dar uma volta, eu vou trabalhando o cão. Depois, pouco passado, não é muito tempo, porque eu não preciso trabalhar muito tempo com o cão. Felizmente consigo evoluir rápido as coisas e entrego o cão. E depois a segunda parte dessa aula é feita online para explicar aquilo que eu fiz na prática. Então o cão já sabe as coisas, o tutor é que não sabe. E então eu só explico ao tutor o que tenho que fazer e depois ele faz. Pronto, e tentamos nos dedicar mais ao dog walking também, ao passeio de cães, substituindo às vezes os tutores que têm que ir trabalhar, etc. Ou os pet sitters, também pode ser. Neste caso, não indo à casa das pessoas, mas trazendo o cão para a minha casa, neste caso. Nós vamos tentando reverter isto e tentando dar a volta à situação. E é assim um bocadinho que vamos vivendo. Assim. Em relação ao depois, eu já vi algumas publicações que falam sobre algumas questões que podem surgir quando as pessoas voltarem à normalidade, nomeadamente a questão do medo de separação, A ansiedade de separação. da ansiedade de separação, exatamente. Prevê-se que haja muita alteração quando as pessoas deixarem de estar em casa e voltarem à normalidade de sociedade? Muito provavelmente sim. Porque o cão é um animal de hábitos e o cão habituando-se a ter os tutores em casa o dia todo, toda a rotina foi modificada, ou a grande parte dela foi modificada, não é? Quando os tutores vieram para casa. E que aí já provavelmente houve um choque, mas para melhor, não é? Nesse caso para melhor, porque se calhar passearam mais, se calhar têm mais atenção dos tutores, e se calhar aí isso foi benéfico, mas agora, quando for ao contrário, quando os tutores saírem de casa, aí sim provavelmente vai ser um bocado dramático, porque o cão está habituado a ter o tutor durante o dia todo, 24 horas sobre 24 horas, e deixa de o ter. Isso para mim, por exemplo, na minha vida, não é uma novidade. Eu passo muito tempo com os meus cães,
e nota-se claramente que por algum motivo eu não possa viver com eles, eventualmente as coisas passam a ser piores. É verdade. Isso é uma tendência grande que possa haver. Agora, o que eu digo às pessoas é que um pouco como quase com as crianças, imagino eu, nós devemos tentar preparar o cão para aquilo que vem. Então, se calhar, de alguma forma, começar lentamente, ou quando se aproximar a data de, começar a tentar voltar às rotinas que tinham. Ou seja, mesmo dentro de casa, o cão ter um sítio onde ele possa ficar sozinho. Claro, isto tem que ser trabalhado, não é só assim da forma como eu estou a dizer, não é? Mas, a grosso modo, o que eu estou a dizer é que tentarmos criar um espaço, tentar que o cão aos poucos comece a ficar naquele canto, naquele local dele, no quarto dele, ok? É um bocado por aí que eu estou a falar. E acho que, vamos imaginar, sei que daqui a uma semana eu vou começar a trabalhar, então se calhar vou começando a tentar que o cão fique mais sozinho gradualmente até chegar no meu dia de trabalho. E isso acho que era o ideal. Dentro daquilo que é possível, como é óbvio. Se fosse possível, também os donos também poderiam sair um bocadinho mais tempo à rua. Em vez de demorarem 5 minutos, se calhar demoravam 10. E tentar de alguma forma melhorar um bocadinho aí. Dentro daquilo que é viável e possível, não é? E é essa a minha opinião, mas acho que sim, acho que vai haver uma grande tendência a haver ansiedade de separação e que é um caso bem chato de se resolver. Juntando isto um bocadinho ao conceito de escritórios pet-friendly, que acabamos por não falar aqui, seria essa uma boa possibilidade de começar a haver mais escritórios, mais ambientes de trabalho que recebam os animais dos seus colaboradores? Eu acho que sim. O problema, diria eu, é que nem as pessoas, nem os cães, na realidade que eu conheço, estão tão habituadas assim a estar em todos os lados. Isto é um problema da sociedade, vamos chamar-lhe um problema, da sociedade portuguesa, em que nós não temos muitos locais para que possamos ir com os nossos cães. Se formos, por exemplo, a uma Suíça, onde podemos entrar com o cão em todo lado, ou em França, ou até mesmo na Alemanha, em muitos sítios, que nós podemos andar com os cães em muitos sítios, lá está. O cão já está mais habituado a estar com outros cães e em outros locais. Aqui em Portugal ainda não se passa muito isso. Em boa verdade, onde é que nós podemos ir com os nossos cães? Só em exterior. Exato. Um ou outro sítio que possamos ir, que, devido à lei que houve aqui há uns tempos, não é? Que nós poderíamos ir se a loja for pet friendly, não é? Mas na realidade é que isso mudou, mas em boa verdade, quais são as lojas que são pet friendly? Eu acho que não houve assim tantas mudanças assim. Eu só conheço mesmo algumas pet shops. Pois, não é? Eu por acaso conheço um outro restaurante, mas lojas eu não conheço assim muitas. Também não sou pessoa de andar muito em lojas, mas eu não conheço nenhuma. Não sei se existe, se não existe, mas eu não conheço nenhuma. E lá está. Por isso, agora, levar os cães que nunca tiveram habituados a levar-se para esses sítios pode dar problema. Pode dar problema porque o meu colega também pode trazer o cão. E então, se calhar, vai ser um bocado complicado. Mas a quem puder, se calhar pode ser uma nova boa realidade. Quem sabe? O que é que, no ponto de vista no ponto de vista comportamental, o que é que seria necessário para começar a expandir esta realidade? Eu acho mesmo que é a visão que nós temos que ir ganhando e é mesmo o tempo. Por exemplo, em São Francisco,
uma realidade, é uma coisa muito normal para as pessoas andarem com os cães de um lado para o outro e utilizarem os serviços para cães desde sempre. E eu, por exemplo, um dos trabalhos que eu fazia muito era passear, íamos recolher os cães às casas dos clientes. Cada passeador ia mais ou menos com 5, 6 cães. Íamos para as praias de passeadores de cães, que aquilo, eu chegava ao parque dos carros e aquilo tínhamos para aí umas 30 carrinhas só para passeadores de cães. E eu ia com mais 3, 4 colegas, dependia do dia, e cada um levava 5, 6 cães. E eu só de manhã, os cães que nós estávamos, só de manhã e só naquela hora, passariam para aí por 50, 60 cães. É uma realidade muito normal. Depois também havia as creches que só agora recentemente é que começaram a aparecer aqui em Portugal. Para mim é uma realidade que já tem mais de uma década. As creches, mas aqui só em Portugal é que agora começa-se a ver aos poucos e ainda muito, muito poucas com qualidade. Muito poucas com qualidade, porque para mim a creche é uma coisa que tem que ser muito bem pensada e muito bem, pessoas bem formadas lá, e que na realidade de Portugal eu acho que não acontece, muito sinceramente. Lá está, os cães não estão habituados a irem a sítios e a verem sítios diferentes. Imaginar, por exemplo, um cão de entrar dentro de um centro comercial, ver todas aquelas luzes, todos aqueles bonecos e todas aquelas cores, não é assim tão fácil para os cães. Mas acho que é mesmo o tempo que as coisas começam, as pessoas, como têm as cães dentro de casa, vão ter que começar a ligarem-se mais aos cães e a começarem a habituar-se a tudo isto. Eu acho que isto é mesmo o tempo. É o tempo, não há outra forma. Claro que se o Estado, por exemplo, vamos pensar que, como na Suíça já houve, eu acho que já não é novamente, mas eu acho que já houve, que todos os cães eram obrigatórios de serem treinados. Que, na minha opinião, acho que era o que deveria acontecer. Ou pelo menos todos os tutores deveriam ter aulas. Não é? Essa é a minha opinião. Até apoiados pelo Estado, vamos imaginar, esta junta de freguesia tinha a esta hora aula com este treinador. Treinadores, obviamente, credenciados com uma formação, com uma estrutura toda já pensada, não é? O Manel da esquina, teria que ser já tudo muito bem pensado. E todos os cães fossem formados, poderia ajudar bastante para as pessoas perceberem que realmente o que é um cão e o que é que precisam, qual é as necessidades de um cão. Porque as pessoas também não observam muito esse lado. Pensam mais na sua cabeça e não é na sua cabeça que têm que pensar, é na cabeça do cão. O que é que o cão estará a ver? O que é que o cão estará a pensar, entre aspas? Não é? Porque as minhas competências não são nada as competências que o cão tem. Eu não estou a dizer que eu sou melhor que o cão, muito pelo contrário, é coisas que eles são muito melhores do que eu. Então eu também tenho que ver por aí. Por exemplo, sabe-se recentemente que os cães conseguem detectar o calor do corpo humano. Então, humano e não só. Então, por exemplo, eu adorava ter essa capacidade. Se calhar iria-me facilitar imenso. Ou ter a capacidade de olfato que o cão tem. Seria fantástico. Então, obviamente, o cão vê as coisas de uma forma diferente, porque sente de uma forma diferente. E que numas coisas, lá está, tem muito mais capacidades do que eu. E isso daria uma outra forma de ver as coisas. E lá está, acho que é muito isso. Eu acho que certamente todos iríamos beneficiar de algo assim, tanto o Estado como as pessoas do setor, como todos os tutores que tivessem acesso a esse tipo de formação. Deixem-me só acrescentar aqui, porque eu acho que este pode ser um bom exemplo da realidade que eu conheci na Alemanha, em que as pessoas, por exemplo, que querem ser treinadores, têm uma formação específica que está feita a nível estadual do país, têm que fazer aquela formação e depois passar ou não passar. Por exemplo, o César Milan lá, por exemplo, chumbou.
e não pôde fazer o roadshow como fez no resto dos países. Por exemplo, lojistas de lojas de animais terem uma formação, não é? Porque são elas que têm que aconselhar as pessoas a comprar isto ou aquilo. Então têm que ter uma certa formação. Hotéis para animais terem uma certa formação e diferenciadas entre elas. Certo. Pet sitters e por aí fora. Tudo ali já estruturado. E depois, sim, as pessoas poderiam ser ou não obrigadas a fazer aqui, os exames ou irem às aulas, pelo menos. Não é? Sim. Porque eu estou a lidar com uma espécie que eu não conheço. Eu não sou daquela espécie. Então alguém tem que me ensinar o que é aquela espécie. Não é? O que é que precisam ou não. Eu sou treinador de animais e conheço muito bem cães. E de cães eu posso falar praticamente tudo. Mas, por exemplo, quando foi o treino da tartaruga, eu tive que falar com biólogos que percebiam de comportamento de tartarugas. E para eles dizerem o que é normal ou não numa tartaruga. E depois, aí sim, eu tenho os conceitos de treino, eu sei treinar, então conforme aquilo que eles me disseram, eu vou aplicar as coisas. E isto tem que ser assim. Eu, como não sabia de tartarugas, eu tive que perguntar. Então, imagina um tutor de um cão que não saiba. Se não sabe, tem que perguntar. Não é? Tem que se tentar formar. Eu, para conduzir, eu tenho que tirar a carta, não é? É um pouco por aí. Acho que é um pouco por aí. É como eu estava a dizer, todos iríamos beneficiar desse tipo de apoio. As pessoas iriam estar muito mais informadas, iriam ter serviços com muito mais qualidade e todo o setor iria crescer também com esse apoio do Estado e de uma profissionalização oficial da área. Hugo, foi um enorme gosto estar aqui a falar consigo. Muito obrigado por ter aceito este convite. Obrigado também a oportunidade por poder falar sobre o meu dia a dia, a minha profissão e claro, para poder dar algum input à visão que as pessoas possam ter de cães e de animais em geral e para tentar passar o meu pequeno conhecimento às pessoas e para tentarem melhorar um bocadinho essa relação que possam ter e esse relacionamento que possam ter com o seu animal. Obrigado.